judicial. Estamos criando uma geração de crianças predispostas ao vício. Isso é sério. E não só necessariamente aos dispositivos, porque agora eles estão acostumados com doses de dopamina, portanto, estão mais predispostos ao vício em substâncias. Nós estamos prejudicando o desenvolvimento dessas crianças. Estamos vendo isso afetar a criatividade delas, as habilidades de atenção e as habilidades cognitivas desde cedo. Então, estamos prejudicando as crianças no presente e as preparando para o vício no futuro. É o que estamos fazendo, estamos dormindo no ponto. Nós deixamos crianças de 5 anos usarem, não deixamos crianças de 5 anos apostarem, usarem cocaína, mas por causa da nossa negligência estamos expondo essa geração inteira a experiências altamente compulsivas, formadoras de hábito e viciantes. E Sean Parker, o fundador original e ex-presidente do Facebook, disse: tudo isso foi planejado, fizemos isso de forma consciente. E ele disse o seguinte: só Deus sabe o que isso faz com o cérebro das crianças. Mas Deus e alguns neurocientistas sabem o que isso faz com o cérebro das crianças e não é bom. O meu laboratório se concentra em crianças de até 5 anos e em estratégias possíveis para otimizar o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. E uma das coisas que sabemos é que as crianças dessa idade passam 5 horas por dia consumindo todo tipo de mídia, considerando que crianças dessa idade só ficam acordadas durante 12 horas por dia. Então elas passam por volta de 50%, 40% ou 50% do tempo acordadas interagindo com algum tipo de tela. Nós percebemos que a idade que as crianças começam a usar os dispositivos diminuiu enquanto o tempo de uso aumentou. Percebemos que elas já estão desenvolvendo o que podemos chamar de uso compulsivo, se não uso viciante. Se eu pegar uma cadeirinha e colocar uma criança de 6 meses sentada na cadeirinha, com alguns brinquedos na mesinha que fica em frente, qual é a primeira coisa que a criança vai fazer? Ela vai empurrar os brinquedos e vai se divertir com isso. Elas vão achar graça porque provocaram alguma coisa. Então o pai vem e coloca o brinquedo no lugar. E a criança vai repetir a brincadeira. O que está sendo acionado é o que chamamos de caminho de recompensa da dopamina. O que isso quer dizer? As crianças provocam alguma coisa, sentem prazer e se sentem inclinadas a repetir a ação. Na verdade, elas vão repetir infinitamente. A brincadeira só acaba quando os pais decidem não devolver mais o brinquedo, que é a hora de fazer outra coisa. Nós vemos esse mesmo tipo de experiência com um iPad, só que com um iPad não existe condições em que a brincadeira para, a não ser que os pais imponham essas condições. A experiência de uma criança apertar o botão e provocar alguma coisa é extremamente satisfatória. Nós descobrimos que muitos destes jogos ativam o mesmo caminho deliberadamente. E isso acontece em excesso e acontece sem nenhuma consequência. E essa é a base para o desenvolvimento de vícios de comportamento ou de hábitos. No mínimo compulsões, se não chegarem a vícios. Muitas coisas nas nossas vidas têm um ponto final natural. Quando lemos um livro, existem capítulos, parágrafos e ideias que terminam. Quando vemos uma série, um filme ou uma peça de teatro, existe um fim. Na vida, isso é chamado como sinais de pausa. Na verdade, isso é muito bom para nós. Precisamos desses sinais para saber que está na hora de interagir com quem amamos, ou sair um pouco de casa, fazer exercícios, fazer alguma coisa diferente. As empresas que fazem as experiências atualmente são excelentes em erradicar os sinais de pausa. Basicamente, você não recebe nenhum aviso que diz está na hora de parar. A rolagem das redes sociais não tem fim. Os jogos que nossos filhos jogam não têm um final previsto. Uma experiência aberta que pode durar para sempre. Eu decidi que nunca vou interagir com experiências que não tenham um final. Aliás, eu nem começo. Sabe, eu vejo filmes porque eu sei que os filmes têm 1 hora ou 2 horas, eu sei exatamente quanto tempo vai levar, mas eu não começo experiências que eu sei que foram projetadas para me fazerem voltar de novo, porque eu não quero investir em uma coisa que não tem final. Para nós pais, é por isso que as telas funcionam como as chupetas. Quando precisamos de 1 minuto ou de 1 hora, podemos ligar os dispositivos e conseguimos produzir. As crianças ficam presas instantaneamente no estímulo sem fim que eles oferecem. O que nós fizemos foi ceder à solução mais fácil de usar a tela para manter as crianças quietas ou distraídas. Uma coisa interessante de se observar é o que as pessoas que desenvolvem isso fazem com os filhos. Certo? Steve Jobs nunca deu iPads para os filhos. Tem um motivo para isso.
Muitos dos gurus da tecnologia têm mais cuidado com os filhos do que o que costumam divulgar publicamente. Na escola Waldorf, conhecida como Escola Waldorf da Península, que fica em São Francisco, 70% dos alunos têm pais que são executivos tecnológicos do Vale do Silício. O interessante dessa escola é que até os alunos completarem 14 anos de idade não devem ter acesso a nenhum dispositivo digital. 263. Muitos dos meus alunos são filhos de pais que trabalham nas grandes empresas de tecnologia. O que o pessoal da tecnologia percebeu é que, para ser um bom criador, é preciso ter muita experiência com isso. O que acho que a escola Waldorf faz extremamente bem é viver a vida. Nosso foco é a criança, enquanto um organismo vivo em crescimento. Elas precisam se mexer, elas precisam sentir, elas precisam crescer, mudar, precisam estar expostas a uma incrível variedade de experiências. E nós tentamos fazer isso em tudo que envolve a escola, na verdade. Ou seja, as crianças podem viver plenamente. Muita gente na indústria de tecnologia manda os filhos para a Escola Península. Porque nós temos muito orgulho de preservar a infância. E nós temos um campus natural e as crianças podem escalar as árvores aqui. Elas têm muitas coisas para fazer durante o dia e também temos muito orgulho de ter interações autênticas. Então acho que somos uma escola única no Vale do Silício e acho que, como não temos nada digital, os pais nos escolhem porque querem essa interação. Eles querem interações autênticas, eles querem interações pessoais entre as crianças. As empresas, é claro, querem criar futuros consumidores para os seus produtos. Temos que nos manifestar e dizer, tudo bem, podem vender computadores para os nossos filhos quando eles tiverem 14, 15 anos ou na idade que nós decidirmos. Mas os nossos filhos, nossas crianças vão aprender com a prática, com a interação com os outros. E eles serão ativos no mundo. Mas isso não envolve dispositivos, me desculpa. Meus filhos serão adolescentes um dia. E só de pensar que eles podem agir como eu no futuro, eu já fico aterrorizado. Faz 21 anos desde que eu fui adolescente. Então eu tenho certeza de que estou meio por fora do mundo digital em que eles estão crescendo. Por isso eu conversei com eles e com profissionais para compreender melhor este mundo. Nossa, na hora do almoço, tudo que eles falam, ai meu Deus, eu tenho que subir de nível. É Fortnite esse jogo. Esse jogo é péssimo mesmo. E todo mundo é viciado nesse jogo. Acho que é só pra maiores de 18, mas até parece que eles ligam pra isso. Mas dá pra jogar de graça, então se você tiver um... Ele é do Xbox? É do Xbox. Se tiver um Xbox, você tem o jogo. Porque o jogo vem com ele. Eles só falam disso no recreio, tipo... Ai, meu Deus, cheguei no nível 24. E eu, você tem uma vida? Meu nome é Jean Chine. Sou professora de psicologia na Universidade Estadual de San Diego e autora do iGen. Eu adorei a sua palestra e adorei o título do seu livro. Você poderia me falar um pouco sobre o que é iGen? Claro. Há lados positivos e negativos no seu livro. Pode falar um pouco sobre isso pra gente? A iGen é a geração nascida a partir de 1995, a primeira geração a passar toda a adolescência com celulares. Isso teve um efeito cascata em muitas áreas das vidas deles. Então, pelo lado positivo, eles têm uma ética profissional muito forte, são muito práticos. E eles sabem muito bem se manter seguros. É ótimo que eles estejam seguros, mas isso também significa que alguns deles estão seguros demais. Eles podem não passar por experiências independentes que podem ajudá-los a amadurecer. Os dispositivos não são neutros a ponto de não afetar a criança. Então, se elas ficam num dispositivo por 5 horas num dia de escola, quando elas chegarem em casa, não podemos deixar que elas usem outro dispositivo. O meu filho mais velho, Adam, quando estava na escola, no ensino médio, ele ficou viciado em videogames. Bem debaixo do meu nariz e eu nem sabia o que estava acontecendo. Nos pegou de surpresa. Não dá para prever. Por isso, nós fundamos o Family's Manning de Mídia como resultado direto daquela experiência. Eu me formei em enfermagem na Emory, eu já fiz muita pesquisa. E meu objetivo é pegar toda essa informação médica e colocar em um formato simples para que os pais possam compreender.
E, sinceramente, é exatamente o que eu gostaria de saber quando eu estava procurando uma solução para isso. Isso provoca mudanças no cérebro. Eu não estou tentando ser sensacionalista nem assustar ninguém, mas é verdade. Estimula o sistema límbico, estimula a amígdala, a adrenalina. São muitos estímulos e tudo isso se encaixa no transtorno de dependência de telas. E o que faz com que seja um transtorno é a criança depender das telas para a rotina diária. O tempo que os jovens passam na internet dobrou desde 2006. E se somar o tempo que os adolescentes dizem que passam mandando mensagens na internet e em redes sociais, só essas 3 atividades durante o tempo livre, sem contar o dever de casa, pode chegar até 6 horas por dia. Mas são só 3 atividades. Pesquisas mais abrangentes concluíram que está mais para 8 ou 9 horas por dia. Depressão, suicídio, automutilação, essas questões começaram a crescer por volta de 2011 ou 2012. Exatamente quando o smartphone virou um bem comum, então a linha do tempo bate. Faz parte deles. E quando você conversa e pergunta para eles como eles se sentem quando não estão com celulares, eles dizem, me sinto perdido, me sinto desconectado. Eu não sei o que fazer sem meu celular. É um problema que nós discutimos regularmente nas reuniões docentes. Os professores estão frustrados, não sabemos bem o que fazer. Se eu saísse das redes sociais, eu me sentiria deslocada dos meus amigos e não me sentiria tão conectada com eles do jeito que me sinto com meu celular. Eu sei que é ruim dizer isso, mas é verdade. Está tudo no celular. Se você planeja alguma coisa, já está no celular. Se quer assistir alguma coisa, está no celular. Você não precisa sair de casa, tudo está ao seu alcance. Tem algumas pessoas que, depois do 6º ano, mais ou menos, tiveram mais dificuldades sociais desde que começaram a usar as redes sociais ou acabaram se distanciando de um monte de gente. É comum vermos 5 ou 6 alunos juntos, socializando juntos, mas sem conversar um com o outro, sem olhar um para o outro. Todos estão com fones nos ouvidos e com os olhos nos celulares. Eles basicamente ignoram a presença dos outros. Os jovens de hoje podem crescer sem saber como interagir cara a cara com as pessoas, de uma forma autêntica. E talvez eles não saibam interpretar expressões faciais ou a forma como as outras pessoas se comunicam. Quando os jovens vêm até mim, eles ficam nos dispositivos 6, 7, 8, 9 horas por dia. E os pais não controlam isso. Eles têm acesso ilimitado ao que quiserem. Isso significa que eles não têm limites. E eles têm algumas características em comum. Não conseguem fazer contato visual, a linguagem corporal deles é literalmente quase neutra. E muitos deles não têm relacionamentos reais fora dos dispositivos. Quando eles acordam todas as manhãs, estão construindo uma imagem. Eles pensam 24 horas por dia sobre a imagem deles para os amigos e para o público. Um jovem acredita de verdade que o maior objetivo da vida é ser famoso. Eles querem ser famosos e querem ganhar dinheiro no YouTube. São as 2 grandes preocupações deles. Elas querem se enquadrar, elas querem tanto que mudam a aparência e se transformam em alguém que não são nas redes sociais, como se fossem forçadas a crescer mesmo. Existe uma pressão para ser perfeito o tempo inteiro. Isso é falso. Tipo, você precisa da foto perfeita, no lugar perfeito e sempre tem que fazer alguma coisa. Não é que seja importante parecer perfeita no Instagram, eu só quero ficar bonita no Instagram. Eles se preocupam com todas as selfies que tiram. Eles se preocupam sobre como estão sendo vistos nos perfis das redes sociais. É uma forma muito estressante de se viver. Minha persona na internet era assim, está tudo ótimo. Tipo, eu parecia feliz, parecia saudável e parecia feliz comigo mesma, mas tinha uma parte de mim que estava deprimida, ansiosa o tempo todo e comendo mal. Eu estava fazendo coisas comigo que nunca achei que faria. Eu pensava que queria morrer. São coisas que você nunca veria numa foto do Instagram. Eu acho que eles estão sobrecarregados e acho que não sabem disso. Esses jovens estão tão conectados o tempo todo que nem sabem como relaxar. Às vezes, quando eu tô fazendo o dever de casa ou lendo um livro de literatura e recebo uma mensagem, eu solto o livro e respondo rápido. Daí eu tento ler de novo, mas já recebo outra mensagem.
E aí você já está fazendo outra coisa, interrompe a sua leitura e acaba não voltando a ler. Tente ter 2 conversas de uma vez só e veja se lembra de tudo. Não dá. Isso é que é ser multitarefa. Quando você faz 2 coisas, 2 atividades visuais de uma vez, o que o seu cérebro faz é oscilar entre as 2. E uma mente jovem rápida consegue fazer isso muito bem. De um jeito que pareça que estão ao mesmo tempo fazendo o dever de casa, olhando o Facebook e atualizando o Instagram. Mas na verdade isso tem um preço, é ineficiente ficar indo e vindo tantas vezes entre tantos processos diferentes. Eu acho que o jovem de hoje tem dificuldade de fazer tudo o que é esperado que ele faça e ainda estar conectado 24 horas por dia, porque eles ficam conectados 24 horas por dia. Se você for dar aula no primeiro horário, vai ver que o número de alunos atrasados regularmente por terem dormido até tarde, já que passaram a noite acordados mexendo no celular, é gigantesco. Sempre fico no celular à noite, mexendo sem nenhum motivo. Tipo, outra noite eu fiquei olhando umas fotos até às 3 da manhã, só porque não conseguia dormir. Você fica rolando o feed e tem gente postando e você fica vendo as fotos. Dormir é crucial para a saúde física e para a saúde mental. E adolescentes precisam dormir mais do que os adultos. Eles precisam de cerca de 9 horas por noite. Cada vez menos jovens estão dormindo quanto precisam. E um dos motivos é porque muitos deles ficam mexendo no celular antes de dormir. E pior ainda, alguns mexem no celular no meio da noite. E ficam acordados até tarde ou a noite toda porque o celular é muito tentador e eles não conseguem largar. Todas as noites eu tentava ir pra cama por volta de meia-noite porque estava fazendo tarefa de casa ou qualquer outra coisa. Mas aí eu entrava no Instagram por uns 5 minutos, 10 minutos e achava que só ia ficar lá por 5 ou 10 minutos, mas existe um fluxo constante de novas informações. Informações que não são importantes, mas que me mantinham preso e eu ficava acordado até tarde. No outro dia eu acordava arrependido, mas fazia de novo. Eles se sentem ansiosos. Se temos um aluno que precisa de alguma ajuda, pode esperar semanas para falar com o assistente social. E isso só acontece porque a demanda deles é muito grande. Não acho que os pais têm noção de quanto cyberbullying está envolvido nisso e também da pressão. Por todos os lados tem pressão. Nas redes sociais. Cyberbullying. As pessoas podem dizer tudo o que quiserem na internet, sabe? Tudo que não tem coragem de dizer na vida real. Também tem coisas como Photoshop que podem te ajudar a virar uma outra pessoa. Então, as pessoas enganam umas às outras. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Eu vou pegar umas fotos suas, vou te forçar a me mandar alguns vídeos e vou te chantagear. Eu vou postar tudo ou vou repostar. A forma como os jovens usam isso como uma arma é espantosa para mim. Nós estamos vendo uma confluência de eventos, sabe? Os smartphones estão mais e mais em toda parte, e os adolescentes estão usando muito mais, e também estamos vendo alguns dados perturbadores sobre depressão entre adolescentes. Alguma coisa aconteceu, sabe? Porque o auge aconteceu há apenas 4 ou 5 anos, mas estamos começando a ver níveis maiores do que nas últimas décadas. O mais preocupante disso tudo é que a taxa de suicídio entre adolescentes praticamente dobrou neste período. Foi um momento assustador para mim. Eu achei que tinha perdido minha vida quando eu penso que ela parecia muito decidida a pular pela janela. Eu fiquei viciada em celular e eu tava sempre olhando a vida das outras pessoas e ficando com inveja delas. Eu via as pessoas e como a vida delas era legal. As casas bonitas, os carros e quanto dinheiro elas tinham. Eram pessoas muito ricas e era isso que eu queria. Às vezes, eu não consigo dormir. O Instagram está sempre na minha cabeça agora. Ela começou a passar longos períodos de tempo no celular.
Nós tentamos diminuir um pouco, mas estávamos ocupados, estávamos sempre muito ocupados. Então deixamos um pouco de lado. E os problemas apareceram. Eu tava no Instagram e procurei pela hashtag depressão. Eu encontrei várias frases depressivas que me afetaram. Até que eu acabei abrindo a minha janela e ficando de pé no parapeito. Mas o meu pai estava na varanda e me viu. Aí ele me mandou descer. Eu acho que o centro de tratamento ajuda. E muito. Eles me disseram no centro de tratamento que as redes sociais são viciantes, fazem muito mal pro cérebro e que eu podia ter uma vida bem melhor. Quando eu fiquei longe das redes sociais, eu aprendi mais sobre mim mesma. Eu me acho talentosa e tenho mais autoconfiança hoje. Os meus pais tentaram me dar um celular antigo e tirar meu celular de mim, esconder e mentir pra mim, mas eu continuava implorando pelo meu celular. Ela estava basicamente implorando para ter o celular de volta. Então nós devolvemos, mas colocamos algumas condições. Eu sei que ela ainda consegue fazer uma pausa, mas normalmente nós controlamos um pouco. Meus amigos não achavam que eles deviam ter devolvido. Alguns amigos meus disseram que iam falar pro meu pai pegar meu celular de volta. E eu disse, não, por favor, não. O Instagram causou muita dor na minha vida, muita insegurança. Mas você instalou de novo no celular. Eu ainda tenho Instagram. Eu acho que nunca vou conseguir ficar longe do celular. Como você se sente ouvindo isso? Triste, mas eu acredito que temos que trabalhar isso, juntos. Nós precisamos achar uma forma de mantê-la longe do celular e das redes sociais. Uma das coisas mais interessantes que eu faço com os meus pacientes é perguntar para eles em que a mamãe e o papai podem melhorar. Quando eles não estão na mesma sala, claro. E mais da metade das respostas que eu recebo das crianças é prestar mais atenção em mim. Pois é. Os pais estão ocupados, seja olhando para o celular ou respondendo um e-mail ou se atualizando mesmo. E eu acho que, além de não estarmos atentos ao que nossos filhos estão fazendo e nem ensinando como eles devem limitar o uso dos dispositivos, não estamos prestando atenção ao que nós estamos fazendo e ao exemplo que passamos às crianças com isso. Eu vejo muitos pais no parque exercendo a parentalidade distraída. Eles estão empurrando os filhos no balanço e, simultaneamente, estão olhando o Facebook. E a criança, muitas vezes, ainda não sabe falar, mas já está percebendo a falta de interação social. E quando ela fica um pouco mais velha, começa a pensar que quer um celular como a mamãe ou o papai. E elas acham que esse é um comportamento social totalmente aceitável, não interagir socialmente com a pessoa ao seu lado. Quando ouvimos o celular vibrar, nós ficamos alertas, recebemos uma pequena dose de dopamina e queremos dar uma olhada. É difícil não olhar. Por isso, como pais e como adultos que têm o córtex frontal em pleno funcionamento, precisamos entender que não é uma atividade natural para nós também. Ficar observando seu filho, aprender a nadar é entediante pra caramba, sabia? Você não tem mais nada pra fazer além de olhar para o seu celular. O seu filho está olhando pra você há 2 minutos, tentando chamar a sua atenção pra mostrar o que ele aprendeu. Que ele finalmente conseguiu prender a respiração por alguns segundos, mas você perdeu porque estava lendo mensagens ou vendo Twitter, ou buscando outra coisa para prender sua atenção por alguns segundos. E é uma sensação terrível. Não estamos conversando com os nossos filhos ou com nossos pares românticos porque estamos olhando para o celular, esperando o próximo tweet do presidente, entende? O que está acontecendo? Por isso precisamos pensar muito melhor e com mais cuidado na forma em que isso faz parte das nossas vidas. Então, a verdadeira mensagem para os pais é se olhem no espelho. Levem em conta o que vocês são, o maior exemplo dos seus filhos.
Vocês precisam dar o exemplo. Não basta só ficar falando. Como vocês se sentem quando a mamãe e o papai ficam no celular e não escutam vocês? Tristes. Por que vocês ficam tristes? Porque não dá pra falar com vocês por um tempo. O que podíamos fazer em vez de ficar tanto tempo no celular? Podiam ficar menos tempo no celular. Vocês podiam passar mais tempo com a gente, lá fora. Fazer coisas fora do celular, então? Isso. Fazer coisas que não estejam nas telas. Somos a maior organização, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, focada no impacto da mídia e no impacto da tecnologia em crianças e famílias. E nós fizemos uma pesquisa pioneira sobre o vício em tecnologia e mídia há alguns anos. Isso aconteceu porque, como pai de 4 crianças, eu observava meus filhos. E como educador, observava todos os meus alunos constantemente grudados no celular, de um jeito que faz a TV e os videogames parecerem inocentes. O silêncio do Vale do Silício é ensurdecedor, é algo muito óbvio. Eu ouso dizer que os cérebros estão sendo afetados pela tecnologia, em específico por dispositivos. Está claro que isso está ocorrendo. E se eu acredito que algumas empresas estão produzindo de maneira intencional produtos e programas para torná-los mais viciantes, com toda certeza. O sol nasce todos os dias? Absoluta certeza. O motivo é o modelo de negócio deles, porque os modelos de negócios dependem desse uso, principalmente os modelos baseados em publicidade. Você e eu não pagamos pelo Facebook. Nós não somos consumidores do Facebook, então eles não devem nada para mim nem para você. Nós somos o produto que o Facebook vende. Eles prestam um serviço gratuito para nós dois. Mas eles têm nossos dados, nossos olhos, nossa atenção e têm o poder de aprimorar nossas preferências. Nós somos os bens sendo vendidos. E é por isso que alteraram tantos padrões de privacidade, para fazer os consumidores abrirem mão de informações pessoais, para que uma empresa como o Facebook tenha um banco de dados enorme de todas as suas preferências e mandar anúncios personalizados. Então, não é só por eles serem pessoas do mal. Eles querem suas informações e eles querem que você fique olhando para a tela constantemente, porque eles ganham mais dinheiro se você fizer isso. É muito simples. Eles ganham dinheiro quando você abre mão das suas informações e fica viciado no dispositivo. Nós estamos ferrados porque uma pessoa comum não tem o mesmo poder que essas empresas têm. Além de mim, o cidadão comum não tem um cientista comportamental por perto dizendo: não, acho melhor você não fazer isso, faz isso aqui, não, melhor não fazer aquilo, faz aquilo outro, como acontece com essas empresas. Eles sabem de tudo sobre você. Eles sabem exatamente quanto tempo você passa olhando tal página versus tal página. Se você prefere cachorrinhos ou gatinhos fofos. O modelo de negócios deles se baseia em oferecer mais do que você já curtiu no passado para que você continue voltando. É um pouco parecido com tudo que as pessoas já falaram sobre o fumo. No caso, a indústria insistiu em dizer que não existia evidências de vício. Cigarros e nicotina claramente não correspondem às definições clássicas dos dicionários, então vamos considerar não existe... isso como um não. Novamente, temos pouco tempo. Com paralelos com a indústria de tabaco, Mark Zuckerberg testemunhou perante o Congresso e negou manipular seus produtos para deixá-los mais viciantes. Estamos quase na hora, então quero fazer mais uma pergunta. As empresas de redes sociais contratam empresas de consultoria para ajudar a descobrir como obter mais ciclos de dopamina para que as pessoas não queiram sair da plataforma? Não, senador. Não é assim que falamos sobre o assunto ou como instruímos a nossa equipe de produção. Eles fizeram a pesquisa e venderam o produto, ganharam rios de dinheiro. As grandes empresas, redes sociais e videogames sabem que é viciante, que é problemático, mas não se importam. Sean Parker disse que eles sabiam. Quanto tempo vai levar até as empresas de tecnologia e de jogos ficarem poderosas demais e pararem? Um país que entende isso muito bem é a Coreia do Sul, onde o vício em internet e jogos tem grande força no país. Eles têm mais de 400 centros de reabilitação de internet e jogos operando no momento. O vício é tão grave que foi preciso criar uma lei, conhecida como Lei Cinderela, que proíbe os jovens de jogar durante a madrugada. Sinceramente, para mim, isso é como tratar um problema de vício em drogas punindo o usuário final em vez de punir o fornecedor, a pessoa que cria o produto e decide que deve ser distribuído. Então acho que é uma solução de curto prazo, mas mostra a gravidade do problema. Acho que é uma ilustração muito forte. Então, é senso comum. Por que eles não devem ignorar as obrigações deles e o produto? É uma atitude muito antiética.
Em 2010, um bebê de 3 meses morreu de fome enquanto os pais jogavam por horas numa cafeteria com internet. Ironicamente, eles estavam cuidando de uma criança virtual, enquanto o bebê verdadeiro morria de fome. Eles foram absolvidos pelo juiz porque se declararam viciados, sem noção das consequências dos próprios atos. Na China, as redes sociais, junto com o governo, implementaram um sistema de crédito social, em que a pessoa é avaliada pelo comportamento na internet. Como uma história assustadora de ficção científica, quem tem crédito negativo pode ser proibido de viajar ou de se hospedar em alguns hotéis. Você pode ser impedido de conseguir um emprego melhor. Seus filhos podem ser recusados em boas escolas e você pode ser humilhado publicamente como um mau cidadão. Em quanto tempo essas notas sociais vão se espalhar pelo mundo? Da última vez que o Congresso aprovou uma lei importante sobre privacidade e regulamentação de tecnologia, Mark Zuckerberg estava na primeira série, então o Congresso tem atuado de maneira vergonhosa nos Estados Unidos, principalmente porque aceita grandes contribuições da indústria tecnológica. Em 2017, a indústria de tecnologia gastou o recorde de $50 milhões fazendo lobby com pessoas poderosas dos dois lados do espectro político, sendo os maiores lobistas da cidade de Washington. Eu acho que se você tenta fazer alguma coisa que é ruim para os consumidores, mas é bom financeiramente, não tem outra forma de ver isso. Não há como achar que é o que uma empresa deve fazer, especialmente com uma audiência de mais de 1 bilhão de pessoas. Uma das coisas que abrimos mão quando estamos na frente da tela é a nossa habilidade de olhar para dentro, de processar, de refletir, de assimilar o que estamos absorvendo. Compreender que a nossa mente é importante e que a atenção plena é o oposto da cabeça vazia. Todos os algoritmos que estão embutidos nas redes sociais, que estão embutidos nestes aplicativos interativos, são sobre usarmos menos a nossa mente e seguirmos o caminho traçado para nós, direto para os centros de lucro que eles desejam. Quem tem o direito de nos interromper? Essa é uma pergunta muito importante para saber como resistir em um mundo que vai tirar o máximo possível da sua atenção se você estiver disposto a deixar ir mais um pouco. É muito fácil dizer, solta esse celular, tira as telas da sua vida. Mas e depois? E eu acho que é o medo de perder as coisas e o medo do que acontece no silêncio quando soltamos o celular, que nos faz voltar correndo para pegá-lo de volta. É essa sensação de perda, a sensação de que você está perdendo alguma coisa. Uma das coisas que ensinamos aqui é a atenção plena, que se resume em ficar parado, só consigo mesmo naquele momento, e observar, se sintonizar e observar o que você está sentindo fisicamente, emocionalmente e cognitivamente. Estar totalmente consciente, autoconsciente. Se você tenta largar um hábito ou um vício, você precisa aprender a se isolar daquela atividade que está habituado a fazer. Mas para isso, você tem que sentir que existe uma alternativa. O motivo pelo qual as pessoas desenvolvem vícios é que, de certa forma, elas querem ser felizes. Se elas canalizarem isso para a meditação e abraçar a experiência, é possível sentir a felicidade. Quando desenvolvemos a capacidade de ficar totalmente sozinhos, podemos permitir, por exemplo, que uma vontade passe, entende? Uma vontade surge, você observa e, se esperar, essa vontade vai passar. Se uma pessoa entra num lugar totalmente estressada, agitada e super tensa, todo mundo no ambiente vai sentir. Se você fez uma meditação pela manhã, sente-se em paz, totalmente pleno e positivo, você vai melhorar o humor das pessoas, onde quer que vá. Só de emitir a energia que você tem na mente, as pessoas vão sentir isso. E isso é ótimo para nós. Então, por isso, eu defendo agendar um tempo para a concentração. Literalmente colocar isso na agenda. Faço isso todos os dias. De 8 horas às 10h30, eu fico concentrado.
Eu desligo todas as notificações, eu uso aplicativos para bloquear a internet e para poder ficar concentrado. Nós precisamos separar um tempo para isso, porque não é algo que vai acontecer sozinho. Não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, o que esteja fazendo, quando estou jantando, não uso tecnologias. Mesmo que eu esteja sozinho, não uso o celular. É só uma tentativa de manter uma parte do meu dia sagrada, para interagir com pessoas ou fazer algo que seja no aqui e no agora, no mundo real. Ter um período livre de tecnologia, seja você adulto ou jovem, pai ou não, ficar o tempo que você decidiu sem usar tecnologias, nem que seja por 2 horas num sábado, a partir de certa hora da noite ou num certo momento da manhã, pode ser muito, muito bom para a saúde física e mental. Uma das coisas que temos a nosso favor é que os jovens odeiam ser tratados como idiotas, eles odeiam se sentir manipulados ou passados para trás. E se pudermos fazer com que os jovens entendam que não são figuras atuantes naquele ambiente, mas sim produtos naquele ambiente, conduzidos por algoritmos que foram programados para levá-los à rede social X, exatamente como os próprios criadores dos algoritmos planejaram, os jovens podem dar um tempo e usar outras funções cerebrais. Não precisa, principalmente com alunos do ensino médio, tirar o celular. É só limitar o uso. Então, 2 horas por dia ao menos não parecem afetar seriamente a saúde mental. É tempo suficiente para falar com os amigos, entrar nas redes sociais, ver uns vídeos engraçados e voltar para a vida real. É um bom conselho para todo mundo. Filhos, pais, adultos, todo mundo. As pessoas que estão voltando ao mundo analógico estão fazendo isso porque gostam. Quem se dá ao trabalho de comprar um toca-discos, a pessoa que sai e gasta centenas de dólares numa nova coleção de discos, está fazendo isso por escolha. Elas fazem isso porque perceberam que essa experiência é diferente e muitas vezes complementar ao que acontece no celular e no computador. E eu acho que é uma forma saudável de viver nesse mundo. E eu acho que o grande desafio para todos nós é aprender a usar essas tecnologias de formas que sejam conscientes e significativas, em vez de responder a impulsos de engajamento e estímulos que foram programados para nós, para nos vender uma vida digital e depois comercializar partes dessa vida online para os anunciantes. As grandes empresas de tecnologia que ainda não admitem a natureza viciante dos seus produtos se comprometeram a criar mais aplicativos para monitorar o tempo de uso dos dispositivos. Em junho de 2018, a Apple anunciou o tempo de uso em uma conferência que faz exatamente isso, mostra seu tempo de uso. O tempo dirá se a abordagem vai dar certo. Eu espero que essa seja a direção certa, para o bem de todos nós. Vamos encarar os fatos. Essas telas podem nos levar ao topo do Monte Everest, ou às profundezas do oceano, ou a culturas e experiências que nunca teríamos na vida real. Há uma grande esperança nisso. Eu ainda uso meu celular, mas bem menos. Eu sinto que recuperei o meu tempo de algo que o estava roubando de mim. E você pode fazer o mesmo. Eu não estou dizendo que você tem que deletar seus aplicativos, só decidir onde você vai concentrar a sua atenção. No mundo real ou no mundo deles? E de verdade, quem você acha que merece mais?